Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina e sempre puxando a sardinha para o meu lado, venho trazendo as celebridades do mundo da oftalmologia que não param. E hoje temos aí uma baita de uma celebridade que eu admiro demais, doutora Norma Aleman, médica oftalmologista, especialista em ultrassom ocular e tudo de imagem que vocês podem imaginar. Cria da Unifesp. Eu acho que ela é a mais escola paulista que está passando por aqui. Vocês não depois fiquem com inveja, mas, sinceramente, essa jornada dessa profissional aí na escola... Era sempre Vila Clementino, Norma? Ou sempre foi que Vila Clementino? Ou teve algum outro lugar já desde o teu início? Foi sempre lá. O que agora nós chamamos de Unifesp era a enfermaria que as freiras, não comigo, mas meu pai foi médico formado de lá. Então, era o hospital de enfermeiras, que era um hospital escola. E lá foi criada a Unifesp. E não sabia desse teu pai ainda. Então, é mais ainda cria da Unifesp, que está piorando já essa história aqui. Aí você já está superando todos os níveis possíveis. Super experiência internacional, passagens aí por Chicago, ela continua aí como professora, domina todas as sociedades aí possíveis, nacionais e internacionais aí, que a imagem da oftalmologia pode nos dar. Super privilégio e um grande prazer, como eu já tinha te falado, te ter aqui no canal. Muito obrigado, doutora Norma, pela tua presença, hein? Amei, tô amando a sua presença, hein? Sua participação aqui, abrilhantando o canal aqui, colocando em outro patamar, hein? Obrigada, Ricardo. E, Norma, vamos lá, me diz um negócio, para o início, tua origem como é que era essa tua construção aí familiar aí? Presença de pais, irmãos... São Paulo mesmo, capital? Como é que é? Conta aí o início de tudo aí pra gente. São Paulo, capital. Cheguei a morar no interior, que meu pai, formado de início, abriu um hospital no interior e era o cirurgião geral do hospital. E morei um pouquinho, depois já voltamos para a capital. Mas meu pai é suíço-alemão. Minha mãe é filha de austríaco e alemão, e meu pai é filho de suíço e austríaca. Então, falamos alemão. Em casa? Em casa. Até eu entrar na escola, eu só falava alemão, não sabia falar português. É mesmo? Então, eu sempre fiz colégio alemão, bilíngue. Não, bilíngue. E depois, como para mim teve importância a parte da medicina, aí eu fiz muito inglês e morei fora, Estados Unidos, Nova York, depois para mestrado, depois Chicago, como professora visitante, e aí o inglês agora acho que é mais predominante na minha vida do que o alemão. Irmãos ou só você, filha única? Eu tenho um irmão, ele é vice-presidente de uma multinacional aí. Mais velho ou mais novo que você? Um pouquinho mais novo, mas parece mais velho. Ele não vai gostar dessa parte do vídeo não, hein, pô? Vou mostrar para ele. Tá, e me diz o negócio, exigência alemã e em termos de estudo e comprometimento já era de sangue ou foi construído aí? E coloca até teu irmão no meio disso. Eram iguais aí o desempenho dos dois? Como é que foi esse momento de infância e estudos aí de vocês? Não, eu sempre fui muito focada em estudo. Gosto de vida ao ar livre, animais, sítio, sempre tivemos, fim de semana, sempre viajando, praia, mas sempre estudei muito por gostar de ser, mas tudo, assim, desde química, física, matemática, ciências, tudo. Só não ia muito bem em artes, mas tentava fazer. Também fiz piano 9 anos e toquei com concerto e orquestra, como solista no teatro.
E quando é que você para nisso daí? Piano eu parei na medicina, mas aí eu comecei, que eu sempre fiz na minha vida, é natação. E eu competi 6 anos da medicina pela minha universidade, eu ganhava bastante prêmio. Mas você já nadava já no Já colegial na época nadava. de... Não, peraí. Você então era competidora de natação. Essa da natação aí me pegou desprevenido. Você era competidora de natação, É, não era estudante... competidora de natação. Eu tinha uma amiga de colégio que era, assim, de treinar todo dia. Não, eu não era. Eu treinava umas 3 vezes por semana. Mas na faculdade eu comecei Tá. a treinar todos os dias da semana, na nossa atlética. E daí Aham. eu era do time da atlética e no primeiro ano eu competi desde arremesso de peso, salto em altura, salto à distância, basquete, vôlei, me puseram em tudo, porque eu sabia todas as regras, mas natação eu continuei o resto dos 6 anos. Mas nunca chegou a atrapalhar a tua faculdade? Você nunca desfocou em relação a... Ou em algum momento... Às vezes o Não, esporte tem isso, né? é, Daquela história tipo, pô, isso aqui é tão interessante, está me dando medalha e tal, pode ser que eu consiga ter algum sucesso desse lado aqui. Não, nunca teve isso. não, acho que eu nunca deixei ter isso, tinha um foco. E, e me diz o negócio, a medicina em si, como é que ela aparece na tua vida? Sempre foi algo óbvio que você buscou? Tem algum lado da dificuldade do vestibular? Como você sempre foi uma boa aluna, sempre quis estar lá nas cabeças das notas? Como é que foi? Como é que apareceu a medicina para você e qual era a tua motivação? Eu acho que sempre tive um lado de biológicas, gostava demais de animal, de planta, de ver o que está acontecendo, das ciências em todas as áreas. E tem o meu pai, às vezes, final de semana, ele ia lá fazer os pós-operatórios das crianças dele, e ele me levava. E eu, jovem, ele me levava para assistir cirurgia, não, mas quando graduanda de medicina já podia entrar nas cirurgias dele. Eu Aham. acho que motiva, né? Eu imagino isso. Mas eu nunca tive medo, assim, da parte. Tem criança que tem medo de sangue, de machucado. Eu nunca tive. Eu sempre tratei até todos os nossos cachorros, qualquer coisa que precisasse, até pegar veia, já peguei de cachorro. Então, eu nunca tive medo. Acho que é interesse. Porque meu pai mostrava que era tranquilo e foi indo. Vestibular, difícil, mas eu entrei em todas que eu prestei, graças a Deus. Então Entrei foi quando escolha, então, pô. Ir atrás do seu pai. foi, mas eu não entrei na medicina falando que eu vou fazer cirurgia pediátrica. Eu queria Aham. saber o que que era, né? E gostei de muita coisa. Inclusive, algumas coisas você deve ter passado por isso. Quando a gente entra na medicina, você vai passando pelas áreas. Você tem um interesse bem amplo. Aí você vai vendo uma coisa e você fala, não, isso eu acho que eu não vou fazer o resto da minha vida, né? E aí os interesses, Muito na por aí. verdade, oftalmologia eu não pensava, mas comecei a pensar Tinha algum contato, Norma, com não. oftalmologia quando você... Não, né? Meu pai falava, porque na verdade, de mais próximo assim, o Walton trabalhava no hospital que meu pai gerenciava, né? Muitos anos. Meu pai tinha uma admiração enorme. Mas eu não conhecia, não tinha participado. Então, era mais, no final, era assim, eu consegui me ver no quinto, sexto ano, aí que eu decidi o que fazer, porque eu queria manter cirurgia, queria fazer clínica. Tanto é que até hoje eu opero, eu gosto. Minha formação é segmento anterior e refrativa, né? E não faço só a parte de exames, é bastante do meu tempo hoje, mas eu faço cirurgia também. E o período de faculdade? Essa história de encontro mesmo, como você colocou, primeiro teve a participação do esporte,
teve aí, de certa forma, abdicou aí da música e do piano. Escolha fácil isso? Acho que foi. Eu não me achava tão boa assim no piano. Acho que eu fui boa uma Super época. perfeccionista, né? Acho que sim. Era solista e era ruim. Não, precisei treinar 6 meses para ser solista de orquestra. Então, eu falei, não, acho que é demais, assim. O Não vai sacrifício ser está minha demais, né? O profissão. retorno. Sabe que nem criança faz balé? Eu não fiz balé, mas criança faz balé. Aí você vê, ela vai fazer alguma outra profissão. Aí o balé, ou ela se dedica todos os dias, ou ela não vai ser Sim, a sim. excelência. Então, é isso. E aí, faculdade, tipo, você tinha essa questão aí de conexão clínica cirúrgica. Teve influência da cirurgia com teu pai ou não? Foi faculdade mesmo? Eu acho que é faculdade mesmo. Acho que é. Como é que era a questão de plantão, vivência em hospital? Você sempre buscou isso? Teu foco era um foco mais acadêmico, você queria estudar, É, achava que o mão na massa não era importante. Como é que é foi o boa teu pergunta. equilíbrio? Isso eu acho. Não, porque isso eu acho que é um impasse que a gente está tendo. E aí vou trazer até uma polêmica aqui para a nossa conversa, que infelizmente a gente está tendo a questão dessa abertura insana de faculdade de medicina, em que os alunos não têm onde formar, né? Os alunos não têm parte prática, eles não podem, né? Não é nenhuma questão de querer ou não querer, infelizmente é física, né? Como é que foi para você isso? Plantões não são fáceis, né? Naquela época não existia compensação do dia seguinte, como hoje nossos residentes, se eles dão um plantão a noite inteira, eles têm uma compensação de descanso, né? Tem férias. Então, na verdade, na graduação a gente tinha muito plantão no Ih, eu não internato. sabia dessa compensação, não, pô. É Tem, mesmo? agora eles têm férias de 30 dias. A gente não tinha nada disso, não. E não é fácil. Peraí, deixa eu te interromper. Não, peraí, agora eu fiquei curioso. Agora, compensação que ele chega com um certificado do plantão? Ele fez 12 horas e Não, ganha 6? Como é que funciona isso? não é em monetário. Ele tem um descanso. Ele deu Não, então, plantão. não. Eu estou falando de. Ele deu um plantão de 12 horas, aí ele ganha 2 horas de descanso na residência? Não, eu não sei exatamente. Se ele dá um plantão, por exemplo, você trabalhou o dia todo e mais à noite, ele pode descansar, por exemplo, não dar outro plantão por 2 dias à noite, entendeu? E fica 2 noites livres. A gente não pode agendar outro plantão para ele, entendeu? Entendi. Agora, o oftalmo não tem. Mas eles conseguem ter a carga horária, né? Sim, eles têm a carga horária agora de um residente é 60 horas semanais. Ah, é? É porque acabou aquela essência da residência como um local onde você tem que viver lá dentro. Agora é um emprego, né? Tem que ter descanso, férias. Tá, não, Então, não. Fiquei abismado com isso daí, eu tive que te interromper. Vai, segue o seu. Não nosso sabia hospital disso. bem antigo, né? Agora está em reforma, está sempre em reforma uma área, né? Mas assim, se dá plantão, não tem lugar para tomar banho. Eu tinha que ir 2, 3 quarteirões para lá, tem Atlética, toma banho na Atlética, acorda cedo, essas coisas, né? Dormir, também beliche, dorme com gente que você não conhece, é uma zona muito difícil. Eu tive até um noivo uma época que achou, não deu certo, obviamente, e foi me procurar lá porque achava que, Eu fui te verdade, procurar no meio do plantão? era ciumento, muito ciumento. Esse daí é a certeza que não ia dar certo, né? Não tinha como. É. E a gente trabalhando feito louco lá. Tem uns preceptores, por exemplo, da clínica médica, ele passava plantão às 5 da manhã. Todos os casos, a gente tinha que estar todo acordadinho.
para passar. Então, assim, dormi no plantão muito mal, muito ruim. Algumas áreas um pouco melhor, mas não tem acomodação boa nesses hospitais públicos para todo o pessoal que tem que passar a noite lá. Porque mesmo que você tenha que trabalhar, ok, tem horas que você consegue fazer o rodízio e dá para dormir 2, 3 horas na sequência, né? Mas tem que ter um lugar adequado. E eu acho que para banho também deveria ter, mas não tem. E me diz o negócio, em que momento mesmo daí dos 6 anos que aparece a oftalmologia para você e ela apareceu aí por modelos ou pela especialidade em si? Não, eu não conhecia muito da especialidade. Fui conhecer nas aulas teóricas do 4º ano e no internato do 5º, que a gente passa em rodízio 6 semanas na oftalmo. E aí passamos por várias áreas, tem um docente que fica responsável, que era excelente, aliás. Começou a me interessar porque é um campo tão amplo, a gente não tem noção quando é graduando de medicina, que você pode participar desde uma neurooftalmologia, um estrabismo, até uma cirurgia de retina, entendeu? Um transplante de córnea até. Então, assim, a gente não tem noção de tudo que existe na oftalmologia. Subespecialidades, né? E o internato dá um pouco dessa aparência, né? A gente vê isso, visibilização. Agora, decidi mesmo quando eu era obrigada a escolher para qual residência eu tinha que escolher, que foi, acho que foi no meio do 6º ano que eu escolhi. Eu estava entre otorrino e oftalmo. Especialidades teoricamente parecidas, que já foram até combinadas, né? Exato. E a escolha de continuar era certeza, e aí, olhando até para trás, foi bom? Continuar na academia? Isso. Não, continuar na escola. Não, continuar a fazer residência, sim, subespecialização, sim, depois veio o mestrado, depois veio o doutorado, depois veio o concurso. Mas eu digo em relação à residência em si, nesse momento. Ou aí você já está indo já para uma certa maturidade que você já vai meio que se conhecendo. Na época de escolha de residência, a grande maioria das vezes... Nenhum pensamento na academia. Zero. Não sabia. Mas você pensou em, sei lá, ir para a USP, ir para os Estados Unidos, nesse momento? Não, eu prestei várias residências. Não, queria fazer no Brasil mesmo. Eu não tinha, eu vou te falar, durante meu curso de medicina, eu tive muita dificuldade financeira. Meus pais tinham se separado, meu pai não dava muita assistência, e se eu não estudasse com livro de biblioteca, não dava certo. Dei plantão à noite, dei plantão não gostava de obstetrícia desde o início, que todos meus colegas davam plantão em obstetrícia para ganhar dinheiro. Mas eu dei plantão em laboratório, então eu colhia sangue, colhia amostras, ganhava dinheirinho assim. Dei aula de alemão, particular para crianças, e aí eu fui ganhando um dinheirinho extra, assim. E você morava com teus pais, Norma? Não, meu pai tinha se separado e não estava dando assistência para nós. E eu morei com a minha mãe e meu irmão, né? E a gente não tinha uma vida tão fácil assim, não. Então, não tinha características, chance, né, da vida. Não tinha chance de ir para o exterior, nem pensava nisso. Aliás, naquela época, isso não era comum, né? Nós estamos falando de 86, que eu me formei. Então, não era comum você fazer residência no exterior, não tinha nem como fazer depois voltar e atuar aqui. Então, não é bem assim. Então, na minha cabeça era assim, eu me formo, aí durante a residência, minha residência abriu muito caminho, porque você começa a ganhar um salário,
já começava a trabalhar algumas coisas a mais, né? E daí a residência mostra alguns modelos, né? Alguns pós-graduandos, alguns professores, e a gente vai tendo ideia, a gente vai para Congresso Internacional, que foi a primeira vez que eu fui quando eu era R2, eu acho, e aí vi umas aulas maravilhosas de ultrassom, inclusive que no nosso residência era uma tarde por semana, e eu falei, eu quero estudar com essa pessoa, esse professor, Dr. Coleman, da Universidade do New York Hospital, né, da Cornell. E depois, no terceiro ano, o Dr. Rubens Belfort, eu falei com ele, falei, olha, eu queria fazer um estágio fora, mas depois, durante o meu mestrado, porque tendo bolsa de mestrado, você consegue se manter lá, né? E aí ele falou, não, mas você consegue, a gente escreve uma carta, o Dr. Coleman me ajudou, até hoje ele é muito amigo, já veio para o Brasil dar aula, meu convite, quando eu vou para lá a gente sempre janta, e é uma ótima pessoa. Então eu fiquei em Nova York durante um ano. Voltei, Mas terminei o peraí, mestrado. isso aí já tinha o mestrado? Você tinha Não, é bolsa? assim, Ou o eu já Rubinho conseguiu te tinha. convencer, mudar a tua cabeça? Não. Eu tinha feito a residência, R1, R2, depois tinha o terceiro ano opcional que eu decidi fazer também, continuei com bolsa, né? Aí eu fiz estágio em córnea e doenças externas, e fiz estágio em ultrassom, fiz 2 estágios. E aí que surgiu o interesse de fazer mais uma especialização no exterior, né? E aí eu entrei no mestrado, quer dizer, você tem que ter uma tese, tem que ter um orientador, projeto e tal, que era a doutora Clélia Erveni, e com isso você consegui uma bolsa do CNPq, e aí eu consegui me sustentar em Nova York, um apartamentinho lá perto da New York Hospital, para poder fazer, mas muito interessante, lá tem um laboratório de pesquisa em ultrassom, e a gente tinha até ultrassom em animais, tinha muito interessante os equipamentos em pesquisa que eles têm, entendeu? Aprendi Quando que muito. você vai para lá, Norma? Hã? 90? Eu Quando que você fui vai para para lá em Nova lá York? em 92. 92? Uhum. Você, então, criou aí essa febre aí da escola de ir para fora, né? Você, como você estava falando, não era todo mundo que Não, conseguia. antes de mim veio Denise de Freitas, Elcio Sato, todos foram para o exterior, né? Mas eles eram um exemplo, sim. Era difícil ir para o exterior, era pouca bolsa que tinha, a viagem era mais difícil, a aprovação era mais difícil. Então, assim, acho que foi primeiros. O Wallace foi um ano antes de mim para Johns Hopkins, né? Uhum. Ele ficou 2 anos, fez excimer laser, cirurgia refrativa lá, mas ele já estava no doutorado. E aí voltamos e no ano seguinte resolvemos nos casar. Mas fora isso, antes de eu ir viajar para os Estados Unidos, eu trabalhei bastante. Enquanto eu fazia o fellowship, eu tinha uma clínica particular que eu tinha comprado, uma sociedade, aí meu pai me ajudou, né? Éramos 4 sócios, fizemos uma clínica e Não, aí peraí, pô. prestávamos. Seu pai voltou a auxiliar, poxa. Voltou. O problema era Momento, né? Momento do divórcio, né? do relacionamento que ele tinha. Depois ele, acho que se arrependeu e viu que os filhos precisavam dele. Uhum. Não, legal, e é importante isso, né? É, E deve ter sido pra caramba pra você, né? Não numa questão financeira, obviamente que ajudou, mas
É Ah, muito mais do que a questão financeira, né? não é o financeiro, né? Ele me ajudou Sim. nessa sociedade e assim, nós prestávamos serviço no ABC, fazíamos todas as cirurgias e atendimento oftalmológico de um plano de saúde no ABC, né? E aí ganhamos bastante dinheiro. Isso aí, a primeira coisa que eu comprei mesmo foi um terreno em Maresias, com meu dinheiro. Beleza, pô. E eu vendi esse terreno, Pô, eu ia falar que devia estar valendo uma fortuna, pô, deve ter valorizado muito, pô. mas eu vendi para poder me sustentar em Nova York no ano lá, porque só a bolsa de mestrado é pouco. Nova York é uma cidade cara. O que eu queria te perguntar, obviamente que é outro momento, são outros tempos, mas poxa, você não estava legal de grana, então você se organizou, estava trabalhando, conseguia ter a tua vidinha e tal, e aí essa já operava, né? Tinha lá a tua mãozinha e tal, crescendo. Existe muito aquela preocupação da volta sem espaço em relação ao mercado de trabalho e a perda da mão, né? De você parar de operar por um tempo. Teve essa reflexão ou não tinha esse Teve. pensamento no momento? Teve. Como eu te disse, essa clínica eu ainda continuei por muito tempo. A gente conversou de eu sair por esse período, né? Mas também não teria os ganhos nesse período. E quando eu voltei para a cirurgia, foi bem. A gente tinha todas as cirurgias, entrava sempre de dois, né? E eu tinha essa clínica, então eu voltei para a mesma clínica que ela só foi crescendo, porque a gente trabalhava bastante. Tinha bastante plano de saúde credenciado naquela época, né? Era mais fácil do que hoje em dia, o credenciamento, né? Uhum, uhum. Ah, ela continuou girando, então, pô. Mas ela Então, cresceu quando você foi, ela voltou, você voltou ela maior. Precisava da ela tua mão de obra. não, quando voltamos, aí nós decidimos mudar de sede e aumentamos muito mesmo. Mas aí fizemos um investimento para ela aumentar, uma outra clínica. E com o tempo eu saí dessa clínica também, porque aí eu fiz uma clínica com o Wallace, que já era meu marido, que eu fiquei bem uns, sei, eu fiquei uns 10 anos, ou menos, do nosso casamento, trabalhando em outra clínica. Então, você imagina, são duas clínicas Ah, peraí, diferentes. esse momento da tua vida aí acontece em uma catarse, né? É, O Nova York. O Nova York foi um diferencial na tua vida. Você vê assim de uma forma clara que foi. você voltou outra pessoa mesmo Sim. ou outra médica? Como é que é? Como é que você vê isso? Ó, pensa, de ganho como médico, é toda uma área que a gente não tinha acesso de prontuário, documentação, conversa com o advogado, tudo isso eu tive que ter, avaliação sob narcose, coisas que a gente não tinha boas aqui no Brasil. Insere lá retinoblastoma, retinopatia da prematuridade, tudo isso borbulhando. A pesquisa com animais, que lá é muito mais esquematizado, né? Estruturado, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente aqui, a gente tem uma produtividade maior. A gente produz mais, a gente atende muito mais rápido, faz mais cirurgias, mais atendimento, mais exames. Você me perguntou uma outra coisa que eu acho que eu me perdi um pouco. O momento da catarse, se a tua ida para Nova York tinha sido Ah, diferencial para você como pessoa, você tinha voltado uma outra eu pessoa, ou você falei tinha como voltado só uma médico. outra médica? Exatamente, É. estava falando como médico. Como pessoa, sim, é uma sociedade. Pensa, 92, nós não estamos ainda com internet. Uhum.
Então, a gente se vê longe da família, tendo que escrever carta, né? É a primeira vez que eu morei longe, assim, mas foi muito bom. A sociedade é diferente, eles não te tratam muito bem, no hospital sim, mas fora, vai fazer uma conta de telefone, uma conta de luz, você tem que falar com eles no telefone, você não é expert nos, como chama? Nas falas dessas pessoas de atendimento americanas, elas falam às vezes gíria. Gíria E mesmo. gíria. E até para pedir um lanche naquelas delis, você leva um susto no começo. Então, aprender a viver em locais assim e saber que você consegue sobreviver. Isso é tão importante. Mas Totalmente. você passa E por uma você vê que experiência. dá, né? Comprar. Eu consegui alugar um apartamento de um senhor que era um indiano, era um apartamentinho mobiliado, e ele achava que era o máximo. Eu ainda comprei algumas mobílias e deixei lá para ele depois, ele é meu amigo até hoje. É muito interessante isso. O bom relacionamento tem que existir. Ele queria vender o carro para Sempre. gente. Mas carro em Nova York eu sempre quis ter. Mas era carro Pô, em valia Nova a York pena? Não tinha esse trânsito não vale louco, a não? pena. Não é o trânsito o problema. O seguro de um carro em Nova York é absurdo, é mais caro do que um carro mesmo. E se você vê naquela época, Nova York não era segura. Então, todos os porta-malas de carro tinham em volta da fechadura do porta-malas, tinha uma coisa de ferro, porque já tinham sido arrombados e aquilo, entendeu? Na Então, o seguro tranca. era altíssimo, estacionamento era ridiculamente caro, então melhor não ter um carro lá. E o metrô funciona. E de interessante, doutor Ricardo, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente, não dá, eu não gosto muito de apartamento, nunca gostei. E é frio às vezes, então o que que eu fazia? Eu pegava um metrô e ia para lá do Harlem, na YMCA, que é Youth Association, que uma vez por semana tinha dança de salão, à noite, e eu ia. Eram umas 40 pessoas, de países diversos. Aí eles falaram, uma brasileira tem que dançar samba. Eu falei, ai meu Deus, não vou eu. Mas eu tinha feito dança de salão anos e anos, então eu me virei lá. Mas eu ia toda Já semana. apareceu a dança de salão também, pô? Eu. Pianista, nadadora, dança de salão, isso tudo não estava dentro da minha conversa, que eu estava só aqui, a rainha aí das imagens. Meu Deus do céu, adorei saber isso tudo, pô. E durante todo o período aí, você ficou visitando as aulas e os eventos de dança de salão? Esse Visitando, ano não, todo em fazia Nova York? parte. Toda semana. Visitando, não. Ah, pô, que legal, que legal. É E me bom. diz um negócio. Hum. Tua volta. Aí você volta, baixa a cabeça e vai trabalhar pra caramba. Você estava Não, já com um não, eu diferencial voltei. absurdo que foram te procurar. Como é que foi isso? Não, eu voltei, sabia que eu queria continuar na escola, inclusive tinha que terminar o mestrado, mas continuei vários períodos na escola. Melhorei muito o setor de. Solteira, né? Hã? Solteira. Sim, melhorei muito o setor de ultrassom, comecei a trabalhar vários dias por semana e comecei a fazer um fellowship de cirurgia refrativa era a primeira turma lá na Tava escola. explodindo. É, Uhum. e nossa, e fiquei orientadora da cirurgia refrativa, operava para outras pessoas no Einstein, operava para outras pessoas lá no nosso hospital mesmo, que tinha laser à noite, e ganhei bastante dinheiro com isso, fiz bastante experiência também. E então é uma área que eu adoro, cirurgia refrativa. Ultrassom eu comecei a fazer vários períodos, aí aos poucos me deram a chefia,
E aí eu fui crescendo, todos os dias da semana tendo ultrassonografia, o BM que eu trouxe de Nova York foi quando a gente importou. Chegando, o Dr. Rubens falou, não, nós temos que comprar esse equipamento. Comprou, e aí a Quando gente você voltou de desenvolveu. Nova York, você trouxe o BM? Eu não trouxe, mas eu falei, ó, Dr. Rubens, temos que ter. Ele comprou naquele ano que eu cheguei, e aí o setor de ultrassom ficou muito forte, né? Porque a ultrassonografia de segmento anterior quase ninguém tinha. Eu consegui publicar bastante coisa sobre isso, as aulas, tudo, muito interessante. Foi E quando uma. você fala que você melhorou sei lá, constituiu esse setor de ultrassom da escola, essa que, na verdade, estou já respondendo a pergunta. Né? Você constituiu mesmo o setor? Existia já um setor? Era Não muito fraco? existia. Como é que... Não, existia. O doutor Paulo Imamura, ele me ensinou ultrassom, mas só funcionava quarta-feira à tarde, né? E tinha um equipamento bem antiguinho. Então, quando cheguei, o doutor Paulo Imamura já falou, eu consigo fazer um período, e tivemos uma outra chefe, desculpa, esqueci o nome dela. E eu trabalhei junto com ela, aí a gente ainda tinha um aparelho de ultrassom, aí quando chegou o BM, a gente conseguiu o segundo aparelho, então 3 baias, 2 de ultrassom, uma de UBM, e hoje em dia nós temos, ao mesmo tempo, 4 baias de ultrassom, uma de UBM, uma de Doppler, só no meu setorzinho lá. Então, atendemos muitos pacientes por mês de ultrassom no setor, devem entrar, não sei se é muito para serviço público, talvez não seja muito para serviço particular, né? Mas devem entrar lá mais de 500 pacientes por mês no meu setor. É gente pra caramba, não? E a gente faz o exame devagar, porque, presta atenção, o residente está começando, o estagiário está começando, então ele demora 1 hora para fazer um exame, a gente revisa tudo, então é um exame longo, faz laudo, mas a gente tem um bom aproveitamento. Isso daí, os aparelhos todos rodando ao mesmo tempo? Uhum. Caramba, é gente pra caramba. E aí, nesse teu encontro aí, vamos lá, teve uma crise, então, refrativa, ou não, né? Eu que estou colocando aqui que eu entendi dessa forma. Refrativa bombando, você começa a operar pra caramba, putz, tem uma baita de uma remuneração. O ultrassom estava te dando essa remuneração também, ou nem de perto? Olha, minha tese até de mestrado foi ultrassom do segmento anterior, né? Então, eu sempre combinei muito refrativa e ultrassom do segmento anterior. Minha tese de doutorado, depois que eu encaixei aí, foi lente fáscica. Então, eu fazia cirurgias e avaliava as distâncias com ultrassom do segmento anterior, né? Então, eu sempre aliei muito porque eu acho que cirurgia refrativa muita gente faz, mas Uhum. nem tanta gente faz. Então, para mim, essa parte de imagem é como eu consegui manter meu pé aí nas pesquisas inovadoras, na carreira acadêmica, me diferenciar um pouquinho. Mas exige dedicação, exige, assim, quando que eu tive um congresso pago por alguém? Nunca, sempre eu investi, congresso, estadia, né? E eu vou, porque eu gosto de aprender coisa nova, que eu aprendo sempre. Então, acho que isso se reflete aí no trabalho que a gente faz, né? Eu sou, na verdade, curiosa, e as imagens são boas, porque não tem um caso igual ao outro. Então, procurar as alterações. Quanto tempo hoje você precisa investir para fazer um bom exame? Para você estar começando, É. se um indivíduo, o médico oftalmologista Não, está não, você hoje, não, você hoje, para fazer um bom exame de segmento anterior, vamos colocar, um bom exame de imagem, um caso, teoricamente, que um colega te encaminhe,
Isso hoje para você é algo... Quanto tempo você demora para fazer esse exame? Vamos O colocar aí, exame, na comparativa aí que você estava falando, o residente demora 1 hora. Fazendo lá... então, como é que veja, é uma hoje pessoa experiente, você experiente hoje, como é que você consegue fazer é, isso? se for um bebê, um paciente com deficiência, como hoje eu tive um síndrome de Down e tive um bebê, eu posso demorar para pegar todas as imagens de um olho, pode demorar uns 15 minutos. O problema é que depois as imagens têm que ser, cada uma delas analisadas, medidas, nomeadas, exportadas para o arquivo, e daí você analisa e faz o laudo, né? Então, eu acho que um bom tempo entre conversar com o paciente, saber o que ele tem, ou com os pais, fazer o exame e laudar, acho que é uns 40 minutos ao todo, né? Mas isso aí você está fazendo um comparativo com um caso relativamente atípico. Esse teu 40 minutos aí no todo, quanto tempo que o residente vai demorar? Ah, o residente vai demorar, porque eu acho assim, é um exame incômodo para o paciente, então eu não deixo demorar mais que 20 minutos na aquisição, né? Aham. Às vezes demora um pouco mais, mas assim, é que escrever laudo e fazer medidas para eles demoram 1 hora, então fica 1 hora e meia, 1 hora e 40 com o paciente, eu acho. Eu digo 40 minutos para fazer um laudo perfeito, arquivando imagens e tal, mas eu conseguiria fazer. Se eu não tiver que fazer laudo, acho que, ou nem nomear a imagem, 10, 15 minutos eu terminei, entendeu? Mas não é assim. Por Você tem isso que. que você precisa ficar até essa hora da noite aí depois, né? Trabalhando, né? Sem parar, né? É, só quem faz esses exames entende. Todo mundo acha ridículo, E, mas. e me diz um negócio: tua área não está sendo muito ameaçada pela IA, né? Então acaba que são exames ainda muito examinador dependentes em que É, precisa muito da mão do médico, né? você respondeu bem. Mas assim, é só médico? Porque nos Estados Unidos as enfermeiras especialistas em ultrassom fazem uma parte das aquisições, né? Da aquisição das imagens? Ah, então É. vamos lá, vou polemizar, pô. Pera aí, você joga essa bola aí para bater, poxa, pera aí, pô. E aí, como é que é Acho isso? que eu vejo, né, que eu faço parte do Conselho Latino-Americano de Ecografia, eu vejo que América Latina geralmente são os médicos que fazem ultrassom oftalmológico. E Tá. Brasil é isso também. Mas Estados Unidos, e não sei se Canadá também, e muito na França, que eu não sei os outros países, porque a França eu conheço bem como funciona, quem faz geralmente não são os médicos, são as enfermeiras treinadas em ultrassom. E aí os médicos vão laudar, olhar todas as imagens, assinar, coassinar o laudo. Não, São peraí, poucos. então aí você me. Não, vai, peraí, você é a referência no assunto, peraí. Eu aqui tenho na minha cabeça limitada aqui de que é um examinador dependente. Mas Eu, uma enfermeira, não, pensa, um tecnólogo oftálmico, que eu tenho 3 lá no meu setor, que tudo bem, treinamento tem que ser mais longo, porque eles não sabem tanto de anatomia nem de cirurgia, mas tá. eles são excelentes, eles fazem uma varredura excelente, eles me chamam a atenção de tal e tal ponto, então, assim, eu confiaria, mas eu teria que ter treinado, é longo, o treinamento é um pouco mais longo, é uma subespecialidade para eles também, entendeu? Uhum. Nós não temos enfermagem nessa parte, mas nós temos o tecnólogo oftálmico, que é nível superior, e tem alguns lugares que eu conheço que quem faz a ultrassonografia é o tecnólogo oftálmico. São poucos, porque nós temos poucos profissionais tecnólogos oftálmicos no Brasil. A única universidade que forma é A escola. escola. Mas, nos Estados Unidos, eu sei que na Universidade de Optometria existe um certo treinamento de ultrassonografia.
Mas eu não tenho ideia se lá optometristas estão realizando o exame. Eu acho que não tem licença para tal, tá? Mas as enfermeiras têm. Existe... E tudo isso tem aquela sociedade de ultrassom padronizado, que o Soine, que é o pai, que é um austríaco, mas que é um professor nos Estados Unidos, ele criou isso para padronizar o que precisa de cada patologia, quais as imagens, quais os cortes ultrassonográficos. E aí, para que as enfermeiras possam fazer a aquisição e depois os médicos a análise e o laudo, entendeu? Então, isso é uma coisa grande nos Estados Unidos. Tanto é que quando a gente vai dar aula de ultrassom, Mas tem, nos Estados Unidos, por exemplo, tem até uma colega nossa, ela fez treinamento, ela é carioca, mas ela fez treinamento com a gente na escola, e depois ela fez também nos Estados Unidos, e hoje em dia ela é diretora do serviço de ultrassom oftalmológico, dentro do departamento de oftalmologia da universidade lá. Então, mas ela tem algumas médicas e ela tem algumas nurses, entendeu? Fazendo a varredura para ela. Entendi. Em Nova York, você já tinha isso, não? Nova York, eu trabalhei o tempo inteiro com uma nurse, uma especialista em ultrassom oftálmico, que trabalhava junto com o Dr. Coleman e com o Dr. Silverman, que é um físico especialista em ultrassom, que a gente trabalhava os três juntos. É muito interessante essa troca. E o Dr. Coleman corrigindo os laudos da enfermeira, mas ela que fez as aquisições. Eu ficava com ela uma tarde inteira por semana. Ela era ótima, detalhista ao extremo. Então, assim, é possível treinar, não médicos, mas eu acho que a gente tem na oftalmologia esse campo interessante e eu acho que a gente não pode perder, a gente tem que fazer direito. Eu acho que a gente só vai perder quando pessoas que não sabem fazer começam a passar a caneta do ultrassom para cobrar o ultrassom e não sai nada desse laudo. Então, não fazer com qualidade, você vai perder. Uma hora você vai perder. Você sabe que, outra coisa, você sabe que o radiologista no Brasil, quando ele se forma em radiologia, hoje em dia, até um pouquíssimo tempo atrás, não existia residência de ultrassom geral, só de radiologia. Aí ele podia ir, ele tinha que fazer ressonância, tomografia e ultrassom. Mas hoje em dia eu acho que o residente pode escolher fazer ultrassom geral. Quem faz ultrassom geral, ele é habilitado a fazer ultrassom oftalmológico, com outras máquinas, com aqueles outros equipamentos. Limitados no conhecimento do que eles podem nos dar de resposta, né? Mas eles são autorizados a fazer também, os radiologistas. Sabia, não. Pois é. Então, é isso que eu falo, o oftalmologista que faz ultrassom faz direito, porque tem muita competição aí no mercado. Tem que fazer direito, né? Não, peraí, não tem muita competição no mercado fazendo direito. Direito não tem. Esse é um negócio que a gente tem que falar a verdade aqui, pô. Fazendo direito, a gente se competição posiciona no mercado, é verdade. Então, eu acho que tem espaço, né? Eu acho que é um nicho de mercado que... Tem espaço, e a gente vê que tem uma concentração grande no Sudeste, e tem menos profissionais no Nordeste, Norte, né? Mas estamos indo. A gente tem um pezinho em cada estado aí. Isso é interessante. E vocês vêm conseguindo espalhar esses profissionais aí pelo país? Vocês como referência de ensino? Sim. Pô, legal. E os encontros da Sobreco durante o Conselho Brasileiro, durante o congresso do CBO, é bem isso, é uma pessoa do Pará, outra pessoa do Rio Grande do Sul, uma pessoa do Mato Grosso, outra pessoa de Brasília e outra pessoa de Aracaju, Piauí, etc. Muito interessante.
E como é que é o fellow? Tem um fellow de Tem. ultrassom? Tem. Como é que funciona? É 1 ano, 2 anos? Como é que é? Fellowship é de 1 ano, sim. Eu já tive de 6 meses, mas fica faltando, então passei para 1 ano. Mas são 3 períodos por semana, não é uma coisa que te tira. A maior parte das pessoas que vêm para trabalhar com a gente trabalha em outros lugares, já, né? E vem, faz os 3 períodos por semana e participa da reunião científica, que hoje em dia é híbrida. E aí a gente vai dando os conhecimentos teóricos e discutindo artigos e capítulos, né? E, é bacana, porque o nosso ambulatório lá é bem diverso. Não é que vem só paciente com descolamento do vítreo, entendeu? Tem paciente desde um bebê prematuro até um indivíduo idoso que tem um tumor orbitário que é maior do que o olho. Então, a diversidade faz a gente ter essa renovação aí de conhecimento. Esse é o Com interesse certeza. de fazer o fellowship, né? E também está num ambiente de estudo, então, acadêmico, então, o paciente está lá, a ultrassonografia que a gente sabe que poderia durar bem menos, ela está demorando, aí depois vem o chefe e revisa, depois demora para sair o laudo, mas o paciente está se sentindo bem atendido porque está num ambiente bom, né? E me diz o negócio, onde é que aparece, que momento que dá uma animada na questão do estudo biométrico? Você, dentro dessa questão das imagens, quando é que aparece isso? O foco não A era esse, né, meu, para a você. meu Na questão das interesse, lentes fásicas, você exatamente, falou? isso mesmo. Então, e cirurgia refrativa, né? E lentes fásicas, bem no começo, interesse em esses olhos de alta miopia e o cálculo, e aí os pós-operatórios de refrativa e cálculo diferenciado. E aí, como eu faço ultrassom, a biometria do bebê de glaucoma congênito, do bebê de catarata congênita, do bebê com malformação, microoftalmia, e aí vai. É porque você começou fazendo só bomba, né? É, Não tinha nenhum é, filezinho, né? não é nem isso, né? Assim, a gente acaba, tivemos um investimento em equipamentos, né? Isso eu também sempre fiz no meu consultório, a gente sempre investiu, porque não adianta ter um equipamento ruim que eu não consiga examinar um olho microoftálmico e nem um olho grandão. Então, tem alguns equipamentos que só fazem olhos médios, né? Então, aí eu tenho esses equipamentos que eu consigo examinar olhos fora da média, tenho um equipamento que consegue avaliar bem a córnea, e aí a gente consegue fazer um bom cálculo biométrico. Então, eu acho que Inicialmente começou a chegar muito pós-RK para você? é, Não. exato. Quando é que começa a chegar muito pós-RK? Em termos Olha, de ano? eu fiz RK, né? Eu fiz ceratotomia radial. Quando a gente começou e fundou a cirurgia refrativa, a gente começou fazendo ceratotomia radial. Depois de um Ah, quando você tempo, fundou não tinha Exmer? não, depois de um tempo é Aham. que a escola comprou o Exmer, né? E aqui é o Exmer de 5 milímetros, aquelas coisas que não dava para funcionar tudo. E aí começamos com o LASIK, e eu fazendo ultrassom do segmento anterior de tudo, de PTK, de LASIK, que eu conseguia, assim, ir para os congressos internacionais e apresentar o trabalho, muito interessante. E eu sempre fiz catarata, então o cálculo de lente vem aí, que você tenta acertar sempre, né? O que o paciente almeja e fazer o cálculo o melhor possível. Aí, quando vieram os biômetros óticos, é uma festa, né? É muito bom, a tecnologia é excelente.
Igual a criança, né? Tipo, agora deu certo de verdade, né? Aí Não, faz veio o muita diferença, né? OCT de Impressionante. segmento anterior, que eu amo também. A gente tem lá no meu setor e a gente tem uns outros no departamento. Então, falo muito disso também, tomografia de segmento Ah, vamos anterior. lá, deixa eu botar essa polêmica aí com você. Essa polêmica é boa. Pô, aparelho caro pra caramba. É, Vamos lá. Então, assim, hoje a gente está nessa guerra aí de fusão e aquisição e tudo mais. É um negócio que eu falo pra caramba aí em aula para os residentes. E as pessoas ficam se ultra especializando, às vezes, putz, você vai ter que trabalhar num serviço, pô. Não adianta você vai, abrir teu consultório para fazer geral sendo não tem o condição. suprassumo da UBM, porra. Você não Não consegue tem. entender isso. O É, residente não está conseguindo ver isso. acho que muitos conseguem, né? Tanto é que muitos conseguem ver isso, sim, mas o mercado de trabalho está triste para oftalmologia, sim, eu concordo. A gente, na nossa época, a gente conseguia sair, fazer um consultório particular, conseguir alguns planos de saúde, e assim você consegue fazer sua clientela. Agora não, você tem que sair e trabalhar para alguém. Você pode ter na cabeça que você quer fazer um consultório, mas vai ter que começar trabalhando com alguém para fazer seu dinheiro. E não adianta investir em coisas que são filigranas no início, né? Tem que ser no geral, que o nosso consultório já é caro, não é. E, e por aí vai. Eu mesmo comprei ultrassonografia, aparelho de ultrassom no meu consultório. Eu tinha um antigo, no consultório antigo, e depois comprei um novo depois de algum tempo, né? Que eu já estava trabalhando nesse consultório novo. E o PM mesmo, eu sempre preferi não ter. Aí chegou um ponto da minha carreira que eu falei, não, agora eu preciso ter. É um aparelho caro e não vai se pagar assim se a gente não tiver volume, né? Então, além disso, tem as manutenções. Você fala, não tem manutenção. Claro que tem. As sondas quebram e as sondas são caras. Uhum. Então, você tem que pensar muito nisso. Hoje em dia, por problema legal, você tem que ter arquivamento das suas imagens, tem que ter arquivamento dos seus laudos, tudo serve, né? De prova em processo médico legal. Eu já fui chamada para ser perita. Eu trabalhava em pronto-socorro também. Eu era chefe de pronto-socorro de oftalmo. Que época é isso que você foi chefe de pronto-socorro de oftalmo? Depois que eu fiz a residência completa, eu fiquei, antes de ir para os Estados Unidos, fiquei uns 3 anos trabalhando um dia por semana à noite, operando o que vier, desde trauma até glaucoma congênito. Não, Fazendo trabalho. cada vez que eu gravo com vocês, eu mudo aqui o meu rótulo de Mulher Maravilha da oftalmologia. A última que eu fiquei brincando foi Carol Gracitelli, que eu fiquei falando que ela fazia tudo ao mesmo tempo. Você já está aqui matando aqui. Faz tudo já. E me diz um negócio, dentro dessa história toda de super pesquisadora, super profissional, fazendo tudo, onde é que entra aí a esposa, a mulher aí que vai fazer as coisas? E como é que você casa aí nesse momento, no meio desse caos aí todo? E aí, dá para fazer isso? Tipo, dá uma esperança aí para as mulheres. Estamos gravando aí pré-Dia das Mães, o episódio sai depois, mas aí É verdade. coloca um pouquinho aí de esperança aí para as mulheres oftalmologistas e médicas aí que tem luz no final do túnel. Dá para fazer. No começo eu pensava assim, não quero ter filho. Aí casamos. Como meu marido também era da área acadêmica e, aliás, era mais interessado ainda na parte acadêmica do que eu, ele que me puxou no começo. Então foi bem. Ele fez concurso, foi docente, era docente bem antes de mim. Mas eu tive uma fase, Ricardo, que
eu falei assim, eu vou ver se eu preciso desse ambiente acadêmico. Eu me desliguei de tudo, um ano inteiro. E quando eu voltei, eu sabia, não consigo mais ficar em 2 setores grandes, eu preciso me dedicar um pouco ao meu consultório, minha vida, né? Então, eu fiz isso, rompi um pouco. Quando eu voltei forte, assim, muito interessada, quis prestar concurso, aí passei no concurso. E aí, o docente no Brasil é isso, ele dá aula desde aluno de tecnologia, aluno de medicina, mas ele dá aula também, ele também tem que administrar se rompeu um cano de esgoto no centro cirúrgico, ele tem que administrar o RH, eles acham que o docente médico tem que fazer tudo isso, e a gente ajuda muito meu chefe de departamento, estou lá, eu sou responsável por todos os equipamentos, conserto, manutenção do meu departamento, e também pelo agendamento de exames, todos os exames. Se falta um profissional aqui, quem que eu coloco, que exame que eu cancelo. É um E trabalho... por isso você foi buscar MBA? Não, eu não fiz MBA, não. Pensei que você tivesse feito MBA quando você foi para Chicago. Não, Chicago foi assim, foi uma... Porque foi muito tempo depois, né? Da tua Foi assim, formação, né? a gente já tinha filho, a gente já tinha a minha filha, e o Wallace sempre teve essa vontade, quero morar um tempo fora, como já tendo feito doutorado. E nós, como docentes, a gente pode pedir para a nossa universidade uma licença não remunerada para trabalhar no exterior. E a gente teve o convite para fazer pesquisa lá. Sabe qual era a minha pesquisa? Meu projeto de pesquisa lá em Chicago, que eu entrei como professora visitante. O que é isso, professora visitante? Eu tive que apresentar todo o meu currículo e todo o meu memorial para um comitê da prefeitura de Chicago. É muito intimidador. E eu presencial lá para ver se eles me aceitavam para trabalhar na universidade durante um ano. E aceitaram, Que tal. roubada, hein? É, Pressão. mas a minha nossa, eram umas 40 indivíduos da prefeitura, desde não E aí, somente... prefeitura é tipo cidadão? Como é que funciona isso? Tipo, várias áreas ou acho é. que então é tipo isso, tem desde um cidadão comum até tem o prefeito, o subprefeito, o secretário de saúde, todos querem saber se você está lá querendo usar eles, né, usar a universidade deles para depois ficar trabalhando para lá, né, e migrar, né? Mas com o meu currículo, que era páginas, muitos, aí, na verdade, eu saí com parabéns no final. Imagina. Mas então, aí isso precedeu a gente poder viajar para lá, a gente... aí meu projeto de pesquisa era, esse você vai gostar, Total Eye Transplantation. Ah, é? Transplante de globo ocular total em porcos. Uhum. Então, assim, metade... Eu fiz uma parte de pesquisa lá e uma parte de atendimento, porque o serviço de ultrassom deles era muito ruim, e o serviço de córnea também não tinha OCT, tinha OCT, mas ninguém sabia fazer. Biometria, então eu fazia biometria, OCT de segmento anterior do setor de córnea lá, quase todos os dias, e fazia ultrassom da parte de retina e uveíte, e aí acabei sendo muito bem conhecida lá. Eles vinham trazer casos para mim. E aí eu levava o aparelho de UBM para o centro cirúrgico para fazer nos exames sob narcose, e assim,
todo mundo me chamava. Então, como Mas te a minha agarraram parte... lá, então, pô? Estavam fazendo entrevista para você ver se você ia ficar, no final te pediram para ficar, poxa. Não, na universidade é uma coisa, eles já tinham me aceitado, mas a prefeitura era uma autorização. Por quê? O que é Estados Unidos? Se você tem um guarda-chuva da universidade, você poderia eventualmente ser contratado pela universidade. Nós que não quisemos, tá? Para trabalhar somente para a universidade, mesmo tendo o seu diploma daqui. Então, você não precisaria validar. A universidade é um guarda-chuva, ela pode falar assim, eu quero esse profissional trabalhando aqui para mim. Né? Que a gente não foi com essa intenção, a gente foi com a intenção de 1 ano de licença do nosso ambiente de trabalho aqui. E esse Total Eye Transplantation, que é parte da minha parte de pesquisa, eu até ganhei um fellow lá, que estava vindo do Líbano, e nós tivemos que dissecar cabeças frescas de porco desde a anatomia vascular, neurológica, muito tempo, e depois nós fizemos o transplante de globo ocular total de um porco a gente ia fazer para outro, esse é o nosso projeto de pesquisa, a veterinária não permitiu, então nós removemos toda a parte vascular, e pensa, nós temos desde a carótida interna, ramo da carótida interna, a vascularização, parte neurológica, e transplantamos para o porco, nós fizemos um autotransplante, enucleamos tudo, evisceramos e recolocamos, ressuturamos, e o que a gente conseguiu? A gente conseguiu que o eletroretinograma que a gente fazia, ele funcionasse ainda depois desse transplante por algumas horas, se não me engano, eram 10 a 12 horas, tá? Por quê? A gente tem 2 problemas, regeneração nervosa, que no humano não tem, né? E eu acho que o maior problema nosso foi nutrição vascular, a gente não conseguia a irrigação correta aí, então acho que foi morrendo. Mas o projeto é grande lá, é NIH funded lá, e ele continua, porque nos répteis o nervo óptico se regenera. Então a gente queria passar para mamífero, né? E o mamífero mais fácil de trabalhar em veterinária é o porco. Era o mini pig, mas a minha universidade lá não autorizou mini pig, que é caríssimo. Então eu tinha os porcos que iam Você aumentando. que começou com o projeto ou já existia o projeto? Eu que comecei ele. O projeto existia no papel, ninguém tinha feito. Eu comecei, era do nosso chefe lá, o Dr. Dimitri Eiser, ele ainda tem esse projeto. Eu acho que ele ainda quer ver dar certo, porque ele fala assim, olha, eu não tenho medo de rejeição. Rejeição, a medicina dá conta com os remédios. A gente está transplantando o fígado, a gente está transplantando o rim. Então, rejeição não é nosso problema. A gente tem que ver se a gente consegue suturar corretamente as artérias e o nervo, né? Então, assim, é um projeto longuíssimo, não sei se ele ainda está fazendo, porque é trabalhoso, eu fiquei 1 ano nisso, mas muito legal, não é? Muito legal, pô. Não sabia, não, pô. Super interessante. E veja, o NIH, né, americano, autorizou, mas eu também passei aqui esse projeto de pesquisa todo detalhado em português para a FAPESP, porque eu pedi uma bolsa para a FAPESP, e não foi aprovado. Então, na verdade... Mas aí não tem justificativa, né? Não foi aprovado? Acho que falta de visão só Eu acho que é uma falta de visão dos avaliadores naquela época. Porque foi um projeto viável, é um projeto importante, né? Não, pode ser, pode ser. Poxa, eu tava falando, cara, adorei essa história. Eu tava conectando aqui, eu tinha entendido que você tinha feito MBA em Chicago. Até eu estava pensando desse caos aí que você colocou aí, dentro do serviço, que você tinha ido buscar alguma coisa de business para
tua cabeça ficar mais clara, né? E aí surgiu essa história aí que eu não sabia, maravilhosa, pô. Ainda abre portas aí, o pessoal vai ficar assistindo aí, vai te mandar aí, vai te ir atrás de você de alguma forma. E me diz um negócio, Norma, olhando para trás, me fala aí, tua trajetória é uma trajetória, poxa, de estudo para caramba, de sacrifício para caramba, com certeza, você abdicou de um monte de coisa na tua vida para conquistar aí teu lugar e teu espaço. Muitos arrependimentos, faria muita coisa diferente, nada se faz diferente, a vida é desse jeito. Como é que você vê hoje, olhando para trás aí tua trajetória? Não, acho que eu não fiz sozinha, né? A gente tem apoio desde os pais que entendem a gente, são mais velhos agora, mas sabe que eu não estou sempre presente, irmão, as pessoas que trabalham comigo aqui na clínica, trabalham comigo em casa, dão uma super força, senão a gente não é nada, sozinho a gente não é nada. Não. Marido, super força, então, que eu tenha feito alguma coisa que eu me arrependa, não sei, eu estou numa fase que eu acho que eu não estou muito produtiva, mas... Meu Deus do céu, né? Tá bom. Nessa fase atual, eu não estou muito produtiva. Está um pouco, mas estamos indo. E me diz um negócio, planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos, já que você não está produtiva, o que você está aprontando e bolando aí para sair da sua relativa inércia, que você está contando, eu não estou acreditando muito nela não, mas tudo bem. Bom, está saindo um livro, junto com a minha amiga dos Estados Unidos, só que é um livro da Springer, então, na verdade, ele vai sair no meio do ano que vem, mas a gente já está finalizando tudo. Uhum. Eu quero escrever um livro em português, porque esse vai ser em inglês, não sei se eles vão traduzir, se forem traduzir vai ser só para o espanhol, né? Mas eu quero escrever um livro em português, todos os meus estagiários, os orientadores, que são minhas amigas, meus amigos, que sozinha a gente não é ninguém, né? Então, trabalho com... Meu setor é grande, porque a gente tem lá, segunda de manhã tem tal orientador, terça de manhã tem tal e tal, terça tarde tem tal, entendeu? Então, é um grupo que a gente é amigo. Fiz um churrasco para esse nosso setor esse ano, e acho que foram umas 40 pessoas. E o negócio não para de crescer. Eu já fiz festa de final de estágio para os meus estagiários, eu fechei um cinema para a gente, daqueles sessão Prime, para a gente assistir um filme, todo mundo junto, foi muito legal. Então, assim, esse pessoal e o pessoal que vai para os outros estados, que a gente vê só de vez em quando, eles querem escrever um livro e querem que eu coordene. Então, nós vamos escrever um livro em português. Olha a promessa que você está fazendo aí, vai ficar registrado, hein? Não, eu preciso fazer isso. Isso aqui... O pessoal vai te cobrar agora, hein? Eu preciso. Mas livro não é uma coisa que você escreve. Você não consegue escrever para agora. Livro tem que ser planejado, senão não dá certo. Próximos 5 anos, então, teremos um livro em português. Ah, vamos ter. Tem que ter. Porque também eu preciso, assim, para... Como fala? Eu vou ficar feliz, eu vou ficar. Você precisa, né? Você merece, poxa vida. Não é... Não merece, dá muito trabalho, mas eu quero... Vou começar a arrumar um jeito de botar uma pressão nessa equipe toda aí, ó. Vou fazer uns chamados aí para influenciar essa pessoal aí, para estimular mais você a isso aí sair mais rápido. Tem bastante gente boa hoje que, se quiser fazer livro, faz, mas eles, acho que por respeito, acho que eles querem que eu organize aí. Não, vai organizar. Agora você prometeu, não tem mais jeito, não tem possibilidade nenhuma, tá?
Vai ter que fazer isso. E última coisa, doutora Norma, me diz um negócio. Como é que você está vendo aí nosso momento de saúde e perspectivas para o futuro, para seus nobres residentes, fellows, estagiários aí em relação ao mercado de trabalho? Ninguém vai poder ficar em São Paulo, todo mundo vai ter que ir para o Amazonas, todo mundo vai ter que ir para a Europa. Como é que você está aí? Qual é a tua visão aí hoje de mercado oftalmológico para os nossos jovens aí oftalmologistas que estão de mercado aí, chegando? Apesar de, às vezes, o super jovem não perceber, eu acho que uma formação boa, genérica, com várias áreas de cirurgia e saber fazer diagnóstico é o mais importante para você entrar no mercado de trabalho. Porque você pode começar a entrar como fazer consulta geral e depois você vai, aos poucos, não precisa entrar exatamente fazendo só o que treinou mais e que gosta mais. Não é assim, né? É aos poucos. E é sentar e atender. Tem hora que você não tem paciente no começo e assim vai. Tem que insistir. Eu não acho que todo mundo não pode ficar em São Paulo, não acho nada disso. Tem mercado para gente boa sempre. Só não pode se iludir que vai sair de um fellowship e vai fazer só isso da vida. Isso não existe. O pessoal escuta essa história, a sua história não tem nenhuma dúvida disso, né? Então, assim, você pegou a outra fase, um outro tempo, né? Conseguiu pegar alguns momentos aí em que, graças ao bom Deus, você conseguiu rentabilizar, mas, poxa, é uma trajetória danada aí. É sempre aquela história do ponto do iceberg, né? O pessoal não vê tudo que está embaixo aí, do sacrifício que foi para construir tudo isso, né? Acho que tem que persistir, lógico, você quer fazer mais aquilo, mas não adianta que não sai jovenzinho fazendo só aquilo. Você vai aos poucos ajeitando seus períodos. E as oportunidades vão surgindo, as pessoas vão mudando né? Tá aberto às oportunidades, eu acho. Porque as nossas cidades grandes têm isso, e às vezes nem cidade grande vocês têm, às vezes, num congresso, você pode ter um convite inesperado. Tem uma amiga minha que foi convidada para ir para Brasília, e ela aceitou, e ela tem tudo lá, entendeu? Então, assim, tem que estar aberto. Mercado de trabalho, acho que existe para gente bem formada, tem que passar esse tempo de residência se formando bem. Não preocupado com a prova. Mestra doutora Norma, maravilha. Não, eu concordo totalmente com você. Eu amei essa mensagem aí do espaço do bom. Para o bom sempre vai existir, né? E existe, e especificamente na área da imagem, né? Do ultrassom, porque eu acho que essa mensagem que você passou é muito forte, de que a gente comentou, infelizmente, tem muito colega aí passando caneta no olho de paciente e rentabilizando de alguma forma e desvalorizando o trabalho todo que vocês fazem aí com maestria. Então, eu acho que formar bons profissionais, que vocês também conseguem fazer, cabe e tem espaço aí para que eles consigam ter dignidade, né? Eu acho que não é... Você falou isso também, né? Não é um pensamento de... A gente não está num momento de pensamento de médico ficar rico ou coisas afins, né? Mas ter uma boa qualidade de vida, conseguir o seu espaço e conseguir fazer seu trabalho da melhor forma possível. Acho que é muito isso. Essa mensagem é muito forte, Norma, de verdade. Queria te agradecer imensamente, doutora Norma. Já te falei aqui em off, falando aqui. Outra coisa que eu queria te falar, de verdade, além de agradecer a sua participação, eu fiquei. Você não tem noção como você me fez feliz
quando você falou para mim da história do residente que tinha comentado, tinha visto lá no meu Instagram da história lá do ChatGPT e É. que vocês tinham feito a prova. Pô, eu fiquei muito feliz, cara, porque isso aqui é um negócio que eu faço, eu amo fazer isso aqui. É um negócio que eu gosto pra caramba. Pô, tem 3 anos que eu estou fazendo isso daqui. E acaba que foi um elogio indireto que você me fez e foi muito bacana e muito carinhoso da tua parte É um ter reconhecimento, né, citado. do seu trabalho. Não, muito. Eu fiquei muito feliz, de verdade aí. E assim, pô, obrigado muito aí pelo teu tempo, uma baita de uma satisfação, tá? Sou fãzaço seu, tá? E não tinha nenhuma dúvida que a trajetória era uma trajetória brilhante. Obrigado aí de verdade mesmo por você ter aceitado participar. Obrigada a você, Ricardo. Nada, tchau. Boa Fica com noite. Deus. Tchau, tchau.